Pessoal, boa noite então, novamente. Eu vou dar início à aula e, como eu disse ontem para vocês, hoje a gente vai começar a nossa aula a desenvolver durante toda ela um exercício, tá? Esse exercício é um exercício um pouco mais simples, tá? Ele é um exercício de pilares quadrados, pilar quadrado, tá? E ele vai facilitar algumas coisas para a gente, tá? Uma delas é que a gente não vai ter efeito de segunda ordem, por ele ser quadrado, ele também facilita, os esforços também são mais simples. Isso aqui é um intuito para que vocês vejam a rotina, tá? Então, vou pontuar aqui os principais tópicos, tá? Os principais itens que a gente deve avaliar, tá? Então, é pedido para a gente fazer o dimensionamento e o detalhamento, tá? Só que essa parte de detalhamento a gente ainda não vai fazer agora. A gente ainda vai pegar uma aula de ancoragem, revisar um pouquinho a respeito disso, tá? Mas aqui a gente já consegue identificar algumas coisas que a gente vai utilizar. O concreto desse pilar é um concreto C25, o aço é um aço CA50, tá? E a gente tem que esse pilar é um pilar quadrado e a largura dele é de 30 centímetros, tá? A gente tem que aquele coeficiente de segurança do concreto é 1,4, do aço 1,15, isso considerando estado limite último para uma situação normal, tá, de suas estações, então, tudo que a gente já tinha visto. E aqui a gente vai notar o seguinte, a gente tem uma força normal característica, é importante isso aqui, porque a gente vai ter que multiplicar ela por 1,4, de compressão, então o concreto está comprimido, de 500 kN. Então, tenho aqui, tá, o meu NK, ele é de menos 500 kN. Além disso, eu tenho um momento fletor característico, tanto em X quanto em Y, de mesmo valor. Quando que isso aconteceria? Por exemplo, numa situação que você tivesse uma edificação quadrada, em que todos os esforços são iguais, né? E aí a gente está desprezando, por exemplo, o vento, tá? Então, eu vou considerar nessa condição aqui, então, que eu tenho o MKX sendo igual ao MKY, isso sendo igual a 15 kN vezes metro, tá? Lembrando que o K é por ser característico, certo? A gente vai ter que multiplicar isso ainda por 1,4. X e Y são iguais. Então, aqui a gente estaria numa situação, tá, de momentos fletores equivalentes. Então, a gente teria, por exemplo, uma torre de um reservatório em que o esforço de vento fosse desprezível. É um exemplo de uma situação como essa, tá? Outro detalhe aqui para facilidade do nosso exemplo, só para a gente fazer a rotina hoje, é que a gente está considerando já que o comprimento efetivo já é dado, né? Então, aquele comprimento equivalente ou efetivo, ele já é de 2,8 metros, tá? A gente vai desprezar os efeitos de fluência, a gente vai ver que realmente não vai ter impacto a fluência para a gente, e a gente vai considerar o D' igual a 4 centímetros, tá? Esse D' a gente vai utilizar lá na frente, quando for fazer o dimensionamento da nossa armadura, posteriormente no detalhamento também. Aqui eu dei um espacinho só para vocês entenderem que isso aqui está associado a detalhamento, tá? Detalhamento. Para a gente não vai importar nesse momento, tá? A gente tem que saber o cobrimento nominal, que é de 2,5, provavelmente de uma classe de agressividade ambiental 2, tá? Ambiente urbano, sem ser indústria, uma situação de respingo de maré, tá? A gente está considerando uma região de boa aderência entre as armaduras, pilares, eles são considerados de boa aderência, são elementos verticais, na sua maioria, e é para supor que, para efeito de detalhamento, o comprimento de ancoragem do pavimento é 50 centímetros, tá? A gente não vai avaliar isso agora, mas só para que você tenha em mente, quando a gente for começar a trabalhar detalhamento, a gente vai detalhar esse e os demais, tá? E a gente está admitindo aí que tanto o nível inferior quanto superior sejam pavimentos tipo. O que isso significa? Significa que eu estou pegando, por exemplo, aqui um
uma edificação ou um reservatório, que eu tenha vários pavimentos, e todos eles são pavimentos tipo, tá? E eu estou avaliando um desses. Por exemplo, se eu estivesse avaliando um pavimento desse, eu iria pegar um pilar como esse, tá? Mas a gente vai precisar dessas informações somente acima, que são as informações para dimensionamento. Certo? Então vamos lá. Eu vou sugerir que você tenha um caderno, ou passe a anotar isso aí em alguma coisa que você tenha aí no computador ou qualquer outra coisa, tá? Para que você possa ter essa rotininha de cálculo, certo? Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente tem que definir em todo dimensionamento, tá? Dimensionamento. A primeira coisa que a gente vai avaliar é a determinação do comprimento equivalente, tá? Comprimento equivalente. Para esse nosso caso, a gente não precisou de calcular, ele foi dado, né? O nosso LE é de 280 centímetros, ou 2,8 metros. Aqui. Isso a gente sabe, então, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que definir é isso, os comprimentos efetivos. Determinados comprimentos efetivos, o próximo passo é determinar o índice de esbeltez, tá? Para a gente poder classificar o nosso pilar. Então, a gente vai calcular o nosso índice de esbeltez. Nosso índice de esbeltez, então, só para lembrar, é o valor lambda. E esse valor de lambda, ele vai ser o L efetivo em X dividido pelo raio de giração em Y, tá? Ele sempre é invertido mesmo, certo? Por conta da relação que a gente considera que o momento fletor, ele considera o braço, o momento fletor em X considera o braço em Y, e por diante. Então, a gente vai ter que o raio de giração, ele é uma relação também invertida, certo? Então, para essa situação, tanto faz para a gente, tá? O X e o Y eles são iguais. Então, eu vou considerar isso como sendo só LE dividido pelo raio de giração. Uma vez que o meu raio de giração ele é igual em X e Y, meu LE também é igual em X e Y, então isso fica mais fácil. Então, vamos lá. O LE eu sei, o que eu preciso de encontrar é o raio de giração. O raio de giração, pessoal, ele vai ser a raiz quadrada da inércia na direção que eu estou avaliando, dividido pela área. Quando eu estou lidando com uma seção transversal quadrada, qual que é o momento de inércia dessa seção quadrada? Alguém lembra? Só que aí como a nossa base e a altura é igual, é tudo B, né? A gente pode considerar isso aqui como sendo base a quarta sobre 12, certo? E isso vai ser dividido por base ao quadrado. Lembrando, eu estou lidando com uma situação de pilar quadrado. O retangular é BH ao cubo sobre 12. O caso de um retângulo é uma situação particular o caso de um quadrado é uma situação particular de um retângulo. Então, um quadrado ele continua sendo um retângulo, só que com a diferença que as dimensões são iguais. Então, continua sendo BH ao cubo sobre 12, só que como B é igual a H, fica B a quarta sobre 12. A minha área é B vezes B, então não muda nada, né? Se eu fizesse aquela simplificação aqui, ia ficar assim, né? B a quarta. Nossa, ficou ruim.
seria b à quarta sobre 12 vezes b ao quadrado. Lembrando que eu passaria o que está de baixo multiplicando a parte inferior e aí por diante. Aqui fica 2. Então, eu vou ter que isso aqui é raiz quadrada de b ao quadrado sobre 12. Tá? Aí eu vou jogar esse valor aqui já referente ao que eu tenho. Né? O meu b, então, ele tem um valor de 30 centímetros. Se você lembrar aqui, ó, eu tenho que o meu pilar ele tem b igual a 30 centímetros, tá? Então, eu posso jogar aqui que o i é igual a 30 ao quadrado dividido por 12, isso tudo dentro da raiz, tá? Quando eu vou voltar aqui no índice de esbeltez, que de fato é o LE dividido por isso, eu vou pegar o LE, vou jogar ele aqui em centímetros, porque eu quero cortar tudo depois, tá? Então, 280 centímetros, dividido por raiz quadrada de 30 ao quadrado sobre 12. Quanto que esse valor dá, pessoal? Na minha conta aqui deu 32,33. Versus. O meu deu isso também, 32,33. Maravilha. Maravilha. Vejam aí se dá isso mesmo. Vocês vão ver que isso aqui não tem unidade, tá? Por quê? Porque quando eu pego o raio de giração, ele por si só ele não tem unidade. Imagina, inércia. Vou jogar metro ao quadrado, metro à quarta aqui, né? Área é metro ao quadrado, corta, isso aqui vira 2. Então, fica como se fosse raiz de metro ao quadrado. Quando eu pego raiz de metro ao quadrado e tiro, eu corto a raiz com 2, isso aqui fica só metro. Ou centímetro, no nosso caso, que a gente está jogando centímetro. Então, quando eu vou jogar isso aqui, eu tenho centímetro aqui em cima, eu tenho centímetro aqui embaixo. Naturalmente, eu corto em cima e embaixo, e eu tenho um valor aqui, escalar, que não possui unidade, ele é adimensional. De fato, faz sentido, o índice de esbeltez, ele realmente ele é adimensional, tá? Então, para a gente está tudo certo, é isso mesmo, tá? Vou dar um prazinho para vocês copiarem. E a gente vai para o terceiro passo. E aí, pessoal? Todo mundo copiou? Sim. Maravilha. Então, vamos lá. Então, depois disso, a gente vai entrar para a parte de determinar as excentricidades de primeira ordem, tá? É o nosso terceiro passo.
Só para a gente lembrar, então, as excentricidades, ou o cálculo da excentricidade, ele vem de uma fórmula. Qual que é a fórmula? A fórmula de momento fletor. Eu tenho que o MD, aí eu já estou considerando de cálculo, tá? O MD vai ser o meu ND, minha força normal, vezes uma excentricidade, tá? Isso vem lá daquela condição lá que a gente tinha visto de um pilarzinho, né? Que se ele tiver uma carga MD no centro, ele não tem momento fletor, tá? Ele só tem força normal. Mas se porventura eu tiver esse pilar e agora essa carga está deslocada, tá? Estou considerando que o eixo está aqui e aqui, ela tem uma excentricidade, tanto nessa direção quanto nessa direção, tá? A excentricidade é exatamente essa distância dessa aplicação dessa carga e que a gente multiplicando pelo valor da carga MD, a gente vai encontrar um momento fletor. Então, mesmo aplicando só uma força normal de compressão no pilar, se ela não estiver no centro de gravidade desse pilar, ela vai gerar um momento fletor, que pode ser em X e em Y, ou pode ser só em X ou só em Y. No nosso caso, a gente sabe o seguinte, tá? A gente sabe que essa formulazinha vai me permitir calcular a excentricidade de primeira ordem, como sendo o meu MD dividido pelo meu ND, tá? E eu sei, pessoal, os valores de ND, que é igual a menos 500 kN, e o, NK, né? NK. Porque ele é o solicitante, ele ainda não é o de cálculo. NK igual a menos 500, e o meu MKX é igual ao meu MKY, que é igual a 15 kN por metro, tá? Tá aqui. Eu tenho esses valores, certo? Então, como eu estou numa situação dessa de que MKX é igual a MKY, eu vou ter uma situação em que a minha excentricidade de primeira ordem, tanto em X quanto em Y, elas vão ter o valor da seguinte questão. Então, a excentricidade em X quanto em Y são diferentes. Se o meu momento fletor fosse diferente de X e de Y, naturalmente as excentricidades seriam diferentes. Mas nesse caso não é, né? Então, eu vou ter o quê? 1,4, tá? Vezes o meu valor do meu momento fletor, tá? Eu vou jogar aqui 15. Lembrando que isso aqui é quilonewton por vezes metro. Eu vou dividir por 1,4 vezes menos 500. Aqui para a gente, na fórmula, não importa muito 500. Ali, o 500 está sinalizando só que ele é compressão, tá? Só esse o significado. Para a gente, se eu colocar o negativo, só vai mostrar se a excentricidade está com sinal negativo. Não vai importar. Isso aqui para a gente é quilonewton, tá? Percebam que essa unidade corta com essa unidade, eu vou ter um valor em metro, tá? Isso 1,4 também corta com 1,4. Eu vou ter esse 15 dividido por 500, tá? Esse 15 dividido por 500, aqui, para mim, deu 0,03. Isso. Vê se é isso aí que deu para vocês. Foi isso? Dividido por 500. 0,03. Opa, vou mandar, Joyce, rapidinho. Eu acho que eu estou compartilhando ele na tela, mas vou te mandar de qualquer maneira, tá? Vocês estão vendo na tela? Eu acho que com a apresentação também está aparecendo. Mas está aí também o link, tá? Só que esse 0,03, ele é em metro. Lembra que eu entrei com o momento fletor em quilonewton vezes metro? Se eu for considerar isso como uma excentricidade em centímetro, isso aqui é equivalente a 3 centímetros, tá? Então tá aqui. A minha excentricidade de primeira ordem, tanto em X quanto em Y, é 3 centímetros. 3 centímetros, tá? Esse é o terceiro passo.
Ok? Feito o cálculo dessa excentricidade de primeira ordem, galerinha, só um detalhezinho aqui para vocês anotarem, tá? Eu vou passar os itens que estão na norma. Vou colocar isso aqui com uma cor diferente. Qual itens que são, tá? O comprimento equivalente, ele está lá na NBR 18. Item 15. Item 15.6. O índice de esbeltez está no 15.8.2, tá? O índice de esbeltez está aí. Primeiro 15.6, o outro 15.8.2. Essa excentricidade de primeira ordem não é da norma, tá? É da equação mesmo. Equação de equilíbrio estático, tá? Equação do momento fletor, que é ND vezes a excentricidade. Certo? Pessoal, de posse disso, a gente vai fazer uma verificação sobre a necessidade do efeito de segunda ordem. Deixa eu pegar o item que é dele aqui também. Item 4. Verificação da necessidade de considerar o efeito de segunda ordem. Só para lembrar, pessoal, esse efeito de segunda ordem era aquela condição que eu posso ter um pilar por conta do momento fletor e tudo mais, ele vai gerar uma deformação horizontal e por conta dessa deformação horizontal, eu vou acabar tendo uma condição em que eu vou ter um momento fletor a mais, porque a minha carga vertical vai atuar em um elemento agora deformado na horizontal e, consequentemente, eu vou aumentar o momento fletor. A gente não calcula direto esse efeito de segunda ordem. A excentricidade de primeira ordem está ali calculada anteriormente, eu vou verificar se eu preciso também considerar um efeito de segunda ordem. Tem situações que esse efeito é desprezível, tá? Esse item é o mesmo item lá de índice de esbeltez, tá? E aí a norma diz o seguinte: se o seu lambda calculado for maior que o lambda 1, então é necessário. Você precisa considerar o efeito de segunda ordem. Isso aqui está lá no item, mesmo item do índice de esbeltez, item 15.8.2. Aí. Se isso for verdadeiro, então eu vou ter essa condição. Só para a gente lembrar, o nosso lambda, o nosso índice de esbeltez, tinha dado... Deixa eu achar aqui. Tinha dado 32,33. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular o meu lambda 1. Eu tenho que comparar o meu lambda com o lambda 1, tá? O lambda 1, pessoal, ele é o seguinte: 25, valor escalar, tá?
mais 12,5 vezes a excentricidade de primeira ordem na direção que eu estou avaliando, dividido por um H, e tudo isso é multiplicado por um alfa B, tá? Só para a gente facilitar aqui nesse momento, eu não vou focar nisso aqui agora, mas esse alfa B nosso, ele representa tipo de vinculação do nosso pilar, se ele é apoiado, se ele é engaste apoio, engaste topo livre, como é que são os momentos fletores. Eu vou considerar a situação mais simples possível com um valor igual a 1,0, tá? Nesse mesmo item a gente consegue ver com detalhe, eu não vou entrar nesse detalhe hoje, a gente vai ver nos próximos exercícios, tá? Mas eu tenho, então, como calcular esse valor aqui da excentricidade dividido por H. Então, vai ser 25 mais 12,5 multiplicado pela excentricidade. Essa excentricidade eu já tinha visto que era 3 centímetros, e ela é dividida por H, que seria a altura do pilar, tá? É H por quê? Porque eu teria aqui uma excentricidade 1 em X e uma excentricidade 1 em Y, tá? Eu teria que calcular isso tudo para X e Y. Tudo aqui que eu estou fazendo, eu teria que fazer em X e Y. Como o meu X e o meu Y são iguais, é por isso que eu estou fazendo esse cálculo, tá? É por essa condição. Por isso que eu estou fazendo um único cálculo. Esse valor aqui, pessoal, nas minhas contas, está dando 26,25. Vejam se está dando isso para vocês também. Alguém calcule e veja se deu isso. Deu mesmo aqui. Deu mesmo, maravilha. 26,25. Lembrando, não tem unidade, tá? Não temos unidade. 26,25. E a norma vai nos dizer o seguinte, pessoal. A norma vai nos dizer, naquele item ali que eu citei para vocês, que esse índice de esbeltez, ele tem que ser entre 35 e menor ou igual 90. O que isso aqui significa, galera? Que se eu tiver uma situação de eu calcular o índice de esbeltez referência, que é esse lambda 1, ele for menor que 35, eu vou adotar como 35. Se ele for maior que 90, eu vou limitar a 90, tá? Então, a norma exige que a minha variação fique em torno disso. Como o meu valor foi 26,25, então a minha referência de lambda 1x e lambda 1y vai ser 35. Vejam se vocês entenderam. Por quê? Porque o meu valor calculado foi de 26,25 e esse valor é menor do que o valor mínimo exigido para esse índice de esbeltez de referência, que é de 35, tá? Que é a referência de um pilar curto, que não tem impacto nenhum de consideração do efeito de segunda ordem. Como foi 26,25, eu tenho que considerar ele como sendo 35. É um valor mínimo de referência para eu trabalhar. Percebam, o meu valor do índice de esbeltez de fato do meu pilar é 32,33. E para eu considerar que haja necessidade de considerar o efeito de segunda ordem, ele teria que ser maior que 35. Então, o que acontece aqui, pessoal? Como o meu lambda, que vale 32,33, que é o meu índice de esbeltez real, ele é menor do que o meu lambda 1, que deu 35,
não calcularemos os efeitos de segunda ordem. Certo? Então, por conta disso, não vou calcular. Se o meu lambda calculado fosse maior que 35, 37, 40, 45, qualquer valor acima de 35, eu ia ter que considerar o efeito de segunda ordem. Mas nessa situação, eu cheguei à conclusão que não vai ser necessário, tá? Não é necessário calcular o efeito de segunda ordem. Isso foi intencional, tá, pessoal? Por quê? Porque eu estou querendo fazer um exercício inicial com vocês mais simples. Então, eu não vou considerar efeito de segunda ordem, porque o pilar é um pilar considerado curto, tá? O lambda, o índice de esbiotese é menor que 35, naquela aula que a gente viu ontem, a gente enquadra ele como um pilar curto, então a gente não tem a necessidade de fazer essa verificação, tá? Bom, tudo bem. Fizemos isso, qual que é o próximo passo? O quarto passo, tá? Só perguntar se alguém está copiando, né? Me perguntei. Vocês também conseguem voltar aí, não conseguem? Jumbert. Sim. Estão conseguindo. Maravilha. Quarto passo, quinto. O quinto passo, pessoal, é o seguinte. É o cálculo da excentricidade acidental. Tá. Cálculo da excentricidade acidental, tá? A gente vai fazer esse cálculo da excentricidade acidental. Vou colocar o item aqui e vou trazer a identificação da norma. Item 11.3.4.2. É esse aí, tá? Vou trazer ele aqui para vocês. Vou trazer a imagem todinha do MBR para facilitar a nossa compreensão, tá? É o seguinte, pessoal, esse item que eu citei para vocês, ele vai dizer o seguinte, o texto antes dessa apresentação. No caso de elementos que ligam pilares contraventados a pilares de contraventamento, usualmente vigas e lajes, deve ser considerada a tração decorrente desaprumo do pilar contraventado, que seria essa primeira situação A, elementos de travamento. Então, seria uma condição em que eu pudesse ter um pilar, tá, que sofresse esse desaprumo aí, tá, e gerasse tração dos elementos de travamento, que seriam vigas e pilares. Além disso, no caso de dimensionamento ou verificação de um lance de pilar, deve ser considerado o efeito do desaprumo ou falta de retilínea do eixo, que seria o caso B ou o caso C, tá? Então, a gente não está considerando a situação de pilares contraventados e de contraventamento, a gente está considerando tudo como os pilares trabalhando em conjunto, então eu não vou ter esse caso A na condição, e se eu estou fazendo uma situação em que eu estou avaliando um lance de pilar, que é o nosso caso, eu estou avaliando o pilar por pavimento, eu não estou avaliando meu pilar como um todo, ele nos 10, 15, 20 pavimentos, tá? Eu estou considerando ele específico. Então, eu tenho que considerar o efeito de desaprumo e falta de retilineidade do eixo pilar. A falta de retilineidade é esse caso B, que é a condição em que eu acredito que pode acontecer do meu pilar ele não ficar retilíneo, tá? Ele ficar um pouco curvo mesmo.
Eu considero só metade, H sobre 2. E eu tenho outra situação que é o desaprumo do pilar, tá? Realmente eu considerar que esse pilar desaprumou todinho, tá? Só que aí eu estou acreditando que no pilar de cima eu já vou consertar esse desaprumo. E aí a norma vai dizer o seguinte, que a gente pode admitir que nos casos usuais das estruturas reticuladas, é o nosso caso, estruturas reticuladas são essas estruturas mesmo formadas por pórticos, é um caso usual nosso, tá? Estrutura convencional. A gente pode considerar apenas a falta de retilinidade ao longo do lance do pilar, isso nos é suficiente, tá? Isso nos é suficiente. Então, para essa condição nossa, a gente vai considerar uma excentricidade acidental, que está aqui, ó. Essa excentricidade acidental, ela vai ser apenas uma condição em que eu considero a falta de retilinidade. Tá bom, professor, tudo bem, entendi isso. Então, vamos ver como é que eu calculo essa excentricidade. Se eu estou considerando aqui um retângulo, tá? Esse EA, ele vai ser esse cateto oposto desse ângulo θ1, tá? Então, eu tenho o EA, que é o cateto oposto, e eu tenho o H sobre 2, que é o cateto adjacente, tá? Qual função trigonométrica que eu consigo relacionar esses dois catetos? Tangente, tá? Então, eu tenho o seguinte, que a tangente do θ1, que é um ângulo que eu ainda não sei qual que é cateto oposto, excentricidade acidental, dividido por cateto adjacente, que é H sobre 2, tá? Eu quero esse camarada aqui, né? Então, eu vou isolar ele, né? A minha excentricidade acidental, então, vai ser tangente de θ1 multiplicado por H dividido por 2, tá? E aí a gente tem uma situação aqui, tá? Esse H que a gente está falando, a gente vai considerar ele como sendo igual ao nosso LE, que é o 280 centímetros, tá? O que eu preciso encontrar nessa fórmula? Eu preciso encontrar esse valor de θ1. Eu não sei quanto que vale esse θ1, tá? E aí a gente tem, pessoal, um pouquinho antes, qual que é o valor do θ1, tá? A gente consegue encontrar esse valor de θ1. E para a situação de θ1, eu vou só pegar para vocês terem a figura, tá? Vou jogar ela aqui, só para a gente ver. E essa eu vou apagar depois, essa eu não vou deixar não. Só para a gente ver, eu uso e depois eu tiro. Aqui, ó. Olha só, é um item um pouquinho acima, e ele vai dizer o seguinte, tá? Ficou ruim pra caramba, né? Mas eu tenho aqui, ó, excentricidade acidental, só que do edifício como um todo. A gente não está interessado nessa excentricidade acidental do edifício como um todo, tá? Ele vai dizer que eu tenho uma excentricidade a θ1 igual a 1 dividido por 100 dividido por H, multiplicado por raiz de H, tá? E eu vou ter aqui um valor de θ1 mínimo, tá? E eu também tenho um valor de θ1 máximo. São esses os valores que a gente tem. Então, o que a gente vai fazer, tá? Eu tenho, por essa equaçãozinha que eu mostrei para vocês, o seguinte, que o θ1, ele é igual a 1 dividido por 100 vezes raiz quadrada de H. E lembrando que o nosso H aqui é o LE, tá? Esse θ1, então, vai ser 1 dividido por 100 multiplicado por raiz de 2,8. E aí é interessante, tá? Isso aqui tem que ser em metros, tá? É uma exigência da fórmula. Isso tem que ser em metros. Esse valor aqui para mim deu 0,0060 aproximadamente. 0.
0,006. É isso aqui, tá? Só que eu também tenho aqui uma situação de θ1 mínimo e θ1 máximo. O θ1 é isso, né? Só que eu tenho um valor mínimo, que é 1 sobre 300, e eu também tenho o θ1 máximo, tá? Vou pegar o primeiro, θ1 mínimo, 1 sobre 300 é 0,003. 0,003. E o θ1 máximo, ele é 1 dividido por 200. Dá 0,005. Então, percebam, para essa condição, eu tenho um θ1 calculado que ele é maior que o máximo. Ele é maior que o mínimo, tá ok, isso aqui beleza, né? Esse aqui eu chego à conclusão que eu entendi. Só que eu tenho um inconveniente. Qual que é esse inconveniente? Eu tenho que o meu θ1 calculado, ele é maior do que o θ1 máximo. Portanto, o θ1 que eu vou utilizar é esse aqui, tá? Que ele superou o máximo, eu não posso ter um valor maior do que esse. Então, o meu θ1 aqui vai ser 0,005. E aí sim, agora a gente consegue calcular essa excentricidade acidental, tá? Então, eu vou pegar e a gente vai calcular essa excentricidade acidental no próximo slide. Tá dando para entender até agora? Sim? Ninguém me respondeu, eu tô achando que ninguém tá entendendo, né? Não, hein? Como é que tá isso? Vou só relembrar aqui, então. Tem 5. Excentricidade acidental. E aí eu retomo a minha fórmula agora. EA é igual a tangente de θ1 vezes LE. Tangente de θ1 vezes LE. Tudo isso está dividido por 2, né? Então, é tangente de 0,005 multiplicado por 2,8 metros, tanto faz se eu jogo metros ou eu jogo centímetros, isso tudo é dividido por 2, tá? Na minha conta, isso aqui para mim deu 0,007. 0,007 metros, que é equivalente a 0,7 centímetros. 0,7 centímetros. Tá aqui. Pessoal, qual que é a finalidade da gente calcular essa excentricidade acidental, tá? O cálculo dessa excentricidade acidental, ele tem uma função, que é o quê? Toda obra, você tem uma certa excentricidade. Por quê? Porque você não consegue garantir que um pilar é perfeitamente retilíneo. Você não consegue garantir que você vai eliminar totalmente o desaprumo. Então, você sempre vai ter uma excentricidade. Por que é importante essa excentricidade acidental? Porque caso acontecesse uma situação, uma circunstância, em que você tivesse um pilar que não tivesse momento fletor, imagine então que você tivesse um pilar só com carga normal, de compressão.
Mesmo nessa situação, você teria que considerar um momento fletor mínimo, devido à excentricidade acidental, ou devido, a gente vai ver também aí uma excentricidade mínima, que a gente vai verificar daqui a pouquinho também, que seria uma condição em que a gente ia ter, tá, que verificar um momento fletor mínimo, devido a essa excentricidade, devido a condições aí de execução mesmo, tá? É para isso que essa excentricidade acidental serve, essa é a finalidade dela. Mas a gente não tem só excentricidade acidental, a gente tem, similar àquele cálculo de armadura mínima, a gente tem aqui uma excentricidade mínima, tá? Essa excentricidade mínima, ela está no item da norma. Logo abaixo da acidental, 11.3.3.4.3. Tá. Vou trazer o que esse item fala para a gente. A norma não chama de excentricidade mínima, tá? Ela vai chamar de momento fletor mínimo, tá? Ele vai dizer assim, ó, o efeito das imperfeições locais nos pilares e pilares e paredes pode ser substituído em estruturas reticuladas pela consideração do momento fletor mínimo dado a seguir, tá? Então ele vai falar o seguinte, olha, se você até quiser não considerar essa excentricidade acidental, você pode considerar, então, um momento fletor mínimo a ser considerado, tá? Que vai ser esse momento fletor aí, M1D mínimo, que é o ND multiplicado por 0,015 mais 0,03 vezes H. Sendo que esse H é a altura total da seção transversal considerada, pode ser, que aí entra em X e em Y, tá? É um valor em metros, tá? Aí ele vai falar o seguinte, que nas estruturas reticuladas usuais, admite-se que o efeito das imperfeições locais esteja atendido se for respeitado esse valor mínimo de momento total mínimo, tá? Esse valor de momento total mínimo. A este momento devem ser acrescidos os momentos de segunda ordem definidos na seção 15, tá? Eu calculei com vocês a excentricidade acidental para vocês entenderem de onde que ela vem, tá? Você pode considerar essa excentricidade acidental, então você soma a excentricidade anterior à excentricidade acidental, você vai estar considerando aí uma situação mínima aí de desaprumo, né? Que é a condição lá que a gente viu, ou eu posso simplesmente calcular uma excentricidade referente a esse momento fletor mínimo, que é o que a gente vai fazer, e eu vou verificar se a minha excentricidade de primeira ordem ela é maior do que essa excentricidade aqui, tá? É isso que a gente vai fazer. Deu para entender? Eu vou apagar esse item só porque, na verdade, eu só quis colocar ele aí para vocês lerem. O item está referenciado na norma. Eu só vou pegar a equação, tá? A equação é essa aqui. Essa é a equação. E aí, lembrem-se, né? Como que a gente calculava essa densidade? Ó, pensa comigo. Se eu tenho esse valor de momento fletor de primeira ordem mínimo, então, e eu tenho que excentricidade de primeira ordem, e aí eu vou jogar a mínima aqui, tá? Para a gente já utilizar ela como referência. Ela vai ser o nosso M1D mínimo dividido por ND. Lembra que a equação era essa, excentricidade de momento fletor dividido por ND? Então, o que eu estou fazendo é, pegando essa equação aqui de momento fletor, eu vou transformar ela em excentricidade. Eu sei que o M1D mínimo é igual a isso aqui que está aí em cima. ND vezes 0,015 mais 0,03 vezes H. Isso tudo está dividido por ND, tá? Calculando a excentricidade. Esse ND corta com esse ND.
Então, a minha excentricidade de primeira ordem mínima, que veio dessa mesma equação, vai ser 0,015 mais 0,03 vezes H, tá? Vezes H. Rapidinho, pessoal, só... Pronto, voltei. Olha só. Essa excentricidade mínima, então, ela vai ser essa equação apenas, 0,015 mais 0,03 vezes H, sendo H a direção do pilar. Então, no nosso caso é um pilar quadrado, eu tenho que a altura e a base do pilar são iguais, é tudo 30. Mas se fosse x e y diferente, um pilar retangular, por exemplo, eu ia ter um valor para a direção x e um valor para a direção y, em tudo que a gente fez até agora. Como é quadrado, é tudo mais fácil. Eu vou ter que isso aqui é 0,015 mais 0,03 vezes 0,3. Lembrando, isso está em metro, tá? Isso aqui é o meu valor de B. Certo? Esse valor aqui para mim, eu calculei e ele deu 2,4. 2,4. Confiram aí se está batendo, se é isso mesmo. Sim. Maravilha. 2,4. O que isso significa, pessoal? Se eu olhar a minha excentricidade de primeira ordem, lá, ó, a minha excentricidade de primeira ordem era 3 centímetros, certo? Era esse valor, 3 centímetros em X, 3 centímetros em Y. O que eu tenho de opção aqui? Eu poderia considerar, vou jogar aqui para frente só, eu poderia considerar que a minha excentricidade de primeira ordem total de cálculo, total, ela poderia ser a minha excentricidade de primeira ordem mesmo calculada, mais a excentricidade de segunda ordem, mais a excentricidade acidental. Eu poderia fazer dessa maneira. Só que eu já sei que essa aqui, para mim, ela não existe. Porque eu vi lá que o lambda é menor que o lambda 1. E eu tenho uma outra situação aqui, que é a seguinte. A excentricidade... A excentricidade de primeira ordem não, tá, pessoal? Pera aí. Só apagar isso aqui. Não é excentricidade de primeira ordem, é excentricidade total, tá? Só arrumar isso. Excentricidade total, ela poderia também ser isso aqui, ó. Excentricidade de primeira ordem, mais excentricidade de segunda ordem, e isso deve ser maior, ou no máximo igual a uma excentricidade de primeira ordem mínima, mais a excentricidade de segunda ordem, tá? Veja bem, eu sei que eu não tenho excentricidade de segunda ordem para essa condição mínima. Então, eu teria duas opções. Ou eu posso considerar que a minha excentricidade total é 3 centímetros mais 0,7, e isso aqui vai ficar 3,7 centímetros. Ou eu posso considerar aqui, ó, que essa excentricidade minha total, por eu não ter de segunda ordem, ela vai ser igual a 3 centímetros, que deve ser maior que a excentricidade mínima que eu calculei, que era 2,7 centímetros. Como isso aqui atende esse valor, maravilha. Então, eu teria duas opções. Excentricidade total sendo igual a 3,7, ou excentricidade total sendo igual a 3. Qualquer uma dessas opções, eu estaria fazendo correto.
E é isso aqui, a norma da liberdade ao engenheiro escolher, tá? Eu posso considerar o cálculo lá da excentricidade acidental, que é considerar o desaprumo lá, a falta de retilínea, igual a gente calculou mesmo, chegou a um valor de 0,7, eu poderia somar isso à excentricidade de primeira e segunda ordem, ou eu posso pegar a minha excentricidade de primeira e segunda ordem e comparar com a minha excentricidade de primeira ordem mínima, tá? Então, eu deveria comparar ela para checar, né? A minha excentricidade total ela tem que ser maior do que a minha excentricidade mínima, né? Somada à excentricidade de segunda ordem. Como o meu 3 centímetros é maior que o 2,7, então o 3 já seria suficiente. O que acontece? A norma ela vai permitir essa excentricidade acidental se você quiser calcular algumas situações mais especiais, e aí você pode acrescentar essa excentricidade, ou você simplesmente pode pegar essa excentricidade, a excentricidade de primeira ordem de cálculo e comparar com a mínima. Se eu atendi a mínima, eu já posso usar essa mesmo e só somar com a de segunda ordem, tá tudo ok. Se não passar, vamos imaginar que eu tivesse uma excentricidade muito baixinha. Se eu tivesse uma excentricidade aí de 0,5 centímetros. Ela é muito baixa. Então, para essa situação, eu não ia usar ela. Eu ia usar o valor da excentricidade mínima, que é 2,7, tá? Então, o intuito dessa excentricidade mínima é exatamente garantir que eu vou ter um valor mínimo de excentricidade, tá? Então, tanto faz eu utilizar o 3,7 ou 3. É um critério meu como engenheiro. Deu para entender, galera? Parece meio confuso, mas não é não, tá? Na verdade é assim, né? A própria norma, ela fica um pouco aberta nisso. Ela fala para calcular a excentricidade acidental e depois ela fala que se você quiser, você não precisa calcular a excentricidade acidental. Basta conferir com a excentricidade mínima do momento fletor mínimo. E são dois itens em sequências. Primeiro o item de excentricidade acidental e depois o item de excentricidade mínima. Tá? Ok? Beleza? Galera, ok. A gente não teve cálculo, então, de excentricidade de segunda ordem, tá? E aí, para essa condição, a gente vai ter o cálculo, só para constar aqui, tá, pessoal? Eu vou considerar que essa vai ser a minha excentricidade final, tá? De 3 centímetros. Não vou somar acidental, eu vou considerar só a mínima, tá? Expliquei a acidental aqui para vocês, só para que vocês tenham em mente isso. A gente não vai usar mais acidental, é só para que você saiba que tem essa opção. A gente não vai usar mais acidental, a gente sempre só vai pegar a primeira ordem, comparar com a mínima, e se ela tiver de segunda ordem, a gente soma ela, tá? O que é o outro passo agora, pessoal? É o passo, deixa eu pegar qual que é o número que a gente está, número 7. O passo 7 é o final nosso de dimensionamento. Dimensionamento. E aí, pessoal, para esse dimensionamento, veja bem, eu tenho um EX calculado de 3 centímetros e eu tenho um EY de 3 centímetros. Antes eu só chamei de E, e agora eu estou chamando de X e Y, porque eu fiz todas as contas de X e Y iguais, e como essas são quadradas, momentos iguais, está tudo aqui. O que eu tenho que fazer com isso aqui agora? Por que eu calculei essa densidade até o momento? Porque agora eu vou transformar o momento fletor de cálculo em momento fletor característico, tá? E aí que entra o embrólio do negócio, tá? A gente não faz igual fazia em vigas, de pegar e calcular assim, ó. Meu MDX vai ser o meu MKX multiplicado por 1,4. A gente não faz isso. A gente calcula tudo em relação à excentricidade, tá? Então, como é que vai ficar isso aqui? Eu tenho que os esforços solicitantes de cálculo, eles são os seguintes. Meu ND, tá? Meu ND vai ser 1,4 vezes o NK. Esse eu faço igualzinho mesmo. Então, 1,4 vezes 500 dá 700. 700 kN. Certo? Ok? E aí, olha só o mistério.
meu M dx, ele vai ser igual à minha excentricidade em x, multiplicada pelo meu ND. Tá? Então, isso aqui vai ser 3 centímetros multiplicado por 700 quilonewtons. Que dá 2.100 quilonewton vezes centímetros. Ou M dx sendo igual a 21 quilonewton vezes metro. Certo? E o meu M dy é a mesma coisa. É a excentricidade em y vezes o meu ND. Como é tudo igual, a minha excentricidade em y é igual a x, o meu ND é sempre 700, eu vou ter que isso aqui também vai ser igual a 21 quilonewton vezes metro. Tá? Tá aqui. Certo? Você pode até olhar para mim e falar assim, professor, mas se eu tivesse pegado 15 kN vezes metro e eu tivesse multiplicado por 1,4, tinha dado o mesmo valor de 21, tá? 15 vezes 1,4. Então, você fez esse imbróglio todo para chegar nesse mesmo resultado? Sim e não, tá? Por que foi igual? Porque nesse caso eu não tive excentricidade de segunda ordem. A minha excentricidade de segunda ordem não existiu. Quando ela existir, que nos próximos exemplos a gente vai começar a ter ela existindo, aí eu não vou ter essa relação igual. Para essa condição minha, sim, de fato, eu poderia ter só multiplicado por 1,4, não ter que calcular isso aqui tudo, tá? Mas a gente vai ver que nos próximos exercícios a gente vai ter que fazer isso sim, tá? A gente vai ter que fazer isso. O que é o próximo passo posterior a isso, pessoal? Ainda dentro do dimensionamento, a gente vai trabalhar com o dimensionamento a partir de coeficientes adimensionais. Eu vou calcular um mi, um mx, um mi y, tá? Esse mi aqui é ND dividido pela área de concreto vezes FCD. Esse mx é o meu m dx dividido pela minha área de concreto multiplicado pelo FCD vezes o meu hx. E esse aqui é o meu MDY dividido pela área de concreto vezes FCD vezes HY. Tá? É uma conta só de jogar valores e encontrar, certo? A gente não vai desenvolver isso aqui hoje, eu vou parar aqui na aula, porque aí eu vou passar uma atividade de leitura para vocês, que eu vou colocar um material de ábaco, tá? Esse material de ábaco, eu vou deixar ele lá para vocês lerem para a nossa aula de terça-feira. Segunda a gente não tem aula, né? Feriado. A nossa aula de terça-feira para quê? Para vocês entenderem da onde que vem o ábaco, lá tem um exercício resolvido, para vocês saberem como é que é. Como é uma coisa um pouquinho mais extensa, eu não quero gastar esse tempo na aula, eu só vou mostrar alguns pontos especiais para vocês lá na apostila, tá? E aí eu vou pedir para vocês só lerem isso para vocês entenderem. Mas a base vai ser isso, a gente termina o nosso exercício encontrando esses valores de mi, mx, mi, y, pegando isso e jogando nos ábacos para o arranjo de armadura que a gente deseja, e a partir disso a gente consegue encontrar a área de aço que nos atende, tá? Se não tiver nenhuma condição que nos atende, a gente volta e encontra outro arranjo e tenta de novo, é aquele processo iterativo, tá? Então é isso. Eu quero abrir agora para dúvidas, para saber se vocês entenderam pelo menos o básico, pelo menos alguma coisa, como é que foi isso, tá? Se não, está tudo ok. Tá tranquilo, é só ir fazendo passo a passo e refazendo. Só seguir o passo a passo, Joyce, isso mesmo. Esse passo a passo foi um pouco mais curto hoje por ser quadrado. Depois que a gente terminar o cálculo dele na próxima aula, a gente vai começar a seção retangular.
e vai ver que tem a diferença porque dobra todos os passos que a gente fez. Ao invés de ter só em X, a gente vai calcular em X e em Y, esses valores vão ser diferentes, a gente vai ter que ter uma avaliação para X, uma avaliação para Y, e a gente não inseriu ainda o cálculo da excentricidade de segunda ordem. Nesse caso não precisou, mas quando precisar, vocês vão ver que vai ser um pouquinho mais chato, tá? É um cálculo mais extenso, né? Mais extenso. É só isso que vai acontecer. Mas o passo a passo é idêntico a esse com um acréscimo da excentricidade de segunda ordem, tá? Tranquilo. Mas é isso. Tudo bem? Certo, pessoal? Então, é isso. Eu já fiz um print aqui da nossa lista de chamado, tá? E se não houver dúvida, então vocês estão dispensados. A gente vai se encontrar na terça-feira. E aí, eu vou deixar para vocês o material para vocês lerem, tá? Para a próxima aula, a gente terminar esse exercício e já começar o outro. Falou? Ok. Beleza. Certinho. Boa noite. Maravilha. Beleza, boa noite. Valeu.